Boa noite, pessoal. Tudo bem? Professor Anderson Santana, começando uma live. O nosso querido aí, professor Pedro Bernardes. Acho que agora eu pronunciei certo, né, Pedro? Agora tá certo. Lembrando que esse é o oferecimento da Secretaria de Esportes de Franco da Rocha. Não vale dar risada hoje do visual novo aí, para poder Tá enxergar nervo. você. Tranquilo? Tudo na paz, Pedro? Graças a Deus, e você? Tô bem. Graças ao Senhor aí, em casa, direto, mas é por uma causa justa, né? Respeitar o valor da vida, sempre. Bom, hoje o nosso bate-papo vai ser sobre esporte, lazer e qualidade de vida, né? Lembrando que toda semana a gente tem live pela Secretaria de Esportes de Franco da Rocha, com um convidado ou com os professores executando os exercícios comum, entre aspas, né, do dia a dia. Capoeira, karatê, kung fu, pilates, jiu-jitsu, eu acho que tem também. Tá faltando mais ainda. Preparação de goleiros, eu estava esquecendo da minha. Treinamento de vôlei. E hoje nós vamos fazer um bate-papo breve aí com o professor Pedro Bernardes. Ele é de Campo Limpo. Lá ele é conhecido como professor Pedrinho, né? E vou deixar para você se apresentar agora, Pedro. Depois a gente entra no bate-bola aí. Então, boa noite a todos aí que estão assistindo. O Anderson antecipou, né? Meu nome é Pedro Bernardo, em Campo Limpo conhecido como Pedrinho. Sempre fui do meio do futebol, né? Sempre, desde os meus 7 anos de idade, treinando aí. E aquele negócio, né? Quem não consegue jogar bola tem que virar técnico, né? E então a gente acabou optando pela fazer educação física, né? Para estar no meio do futebol e graças a Deus foi abrindo portas, né? Onde a gente trabalhou junto lá, né? No São Caetano, né? Ficamos 3, Sim. 4 anos lá junto. E aí o destino vai abrindo portas, né? E hoje eu tô no OVES, né? Que é o Centro de Formação de Atleta em na Varda Paulista. Né? Você aí também, graças a Deus, montando o seu próprio projeto junto com o professor Will. E nisso daí lá, eu trabalho de preparador físico, né? A gente faz um trabalho lá, tem uma equipe multidisciplinar, né? Na comissão, que é nutricionista, fisioterapeuta, preparador de goleiro. Então tem uma equipe toda voltada aí, né? E o Dema, inclusive, que é ex-jogador de futebol, né? Jogou Chapecoense, Paulista, tudo. E tá uma equipe legal e a rapaziada boa de bola lá também. Profissionais de renome, né? Como você colocou, eu tive a oportunidade de fazer um trabalho curto lá com eles também. De certa forma, eu acompanhei a carreira do Dema, assim, bem lentamente, e do proprietário lá do Fábio Gomes, ele jogou no meu time de coração, né? Então a gente viu ele de perto. E é um trabalho de excelência que vocês fazem lá. Como eu falei, eu pude vivenciar durante um período. E não deixa de ser alto rendimento, né? E ter profissionais gabaritados, todos capacitados para estar exercendo função. Futebol no Brasil não vou falar que é uma doença, porque não é, né? Mais que religião, né? Eu acompanho futebol aí, eu acompanho futebol desde meus 8, 10 anos de idade. Não vou falar quantos anos eu tenho, senão ficar. Faz pouco tempo. Pouco tempo, mas vi o Zico jogar, né? Só para ter uma base. Então, muitas coisas mudaram. Padrão de jogo, treinamento, caráter das pessoas, muita coisa mudou de lá para cá. Mas hoje a gente tenta fazer um trabalho para, como eu posso dizer, para agregar todos, né? Nós somos do futebol, né? Como você colocou seu período de futebol aí que você tem, já foi jogador de várzea, já tentou ser um profissional, né? Assim como eu também, as chances nós tivemos, mas
vamos tentar seguir o rumo de treinador aí, ou seja qual for a função que está guardada para nós, né? Bom, hoje a gente vamos falar um pouquinho sobre condicionamento físico, né? O Pedro, ele é preparador físico, né? Então, eu gostaria que você fizesse alguma falinha a respeito dos esportes coletivos em si, né? Qual que seria os benefícios durante se existe algum, né? Durante essa pandemia que nós estamos passando aí, já passamos de um ano, e muitos atletas de alto rendimento estão em casa, né? Eu queria que você colocasse o benefício e malefício para eles, de acordo com o esporte, né? Assim, vamos focar no geral o esporte coletivo, por enquanto. Sim. Na verdade, aconteceu uma grande perda, né? A gente sofreu nessa pandemia. E eu acho que todos os esportes, né? Eles sofreram uma grande queda de rendimento, né? E na verdade, o trabalho ele acaba tendo que começar do zero, né? Porque a periodização, né? Ela é sempre alavancada para subir, né? E a partir do momento que você não consegue dar mais continuidade naquilo, ela vai cair. Então tem que fazer todo um planejamento, né? Todo um trabalho em volta da adaptação, né? Alguns lugares conseguiram, no caso nosso lá, né? Os meninos eles estão no alojamento, então eles conseguiram ainda estão com né? Ela é sempre condicionados, né? E com um trabalho que o próprio Dema estimula bastante lá com eles, só que é um espaço pequeno, totalmente adaptado, que está longe de um campo, né? Então, ou seja, né, o trabalho, parte tática, ela ficou para trás, vai ter que recomeçar tudo de novo, né? E eu imagino que é a realidade para todos os esportes também, né? Por exemplo, assim, um atleta de atletismo, né? Ele necessita da pista de atletismo, né? Principalmente os corredores, né? Os velocistas de 100, 400 metros, 200 metros. Ele precisa de uma pista. E imagina para eles se adaptarem, né? Para eles se manterem, ou seja, assim, eles conseguem até manter um condicionamento, mas a parte técnica ficou para trás, fica para trás. Assim mesmo é com o vôlei, assim mesmo é com, enfim, né? Todos os esportes. E essa volta, né? Ela realmente vai abalar, né? Acho que o esporte em geral. Só que o trabalho para o preparador físico, né? Ele vai ter que, na verdade, assim, ele vai ter que pegar todos os atletas de volta, fazer uma análise, né, totalmente de novo, fazer toda a avaliação física com eles, verem os que conseguiram se manter, os que não conseguiram, vamos dizer, os que perderam massa, né, os que ganharam gordura, né, fazer um trabalho junto com a nutricionista, com quem, né, as equipes que conseguirem ter nutricionista ou não, mas conseguir fazer todo esse trabalho, né, para que a gente consiga realmente retomar, né, num alto rendimento novamente e a longo prazo, né? Principalmente agora, já estamos chegando no meio do ano, esse alto rendimento ele vai acabar, se a gente voltando no mês que vem, que é a previsão, esse alto rendimento, na verdade, a gente vai estar chegando quando tiver acabando o ano, que vai ser período de férias. Então, ou seja, né, tipo, é um trabalho que a gente vai, a hora que o negócio estiver legal, a hora que a gente estiver batendo um patamar legal físico, vai ser a hora que vai estar os campeonatos, vão estar tudo em férias, né? Que é o caso dos campeonatos de base, que é o caso que eu trabalho. Agora, em casos que os campeonatos não geralmente param, né? Os profissionais que ainda têm uma folguinha menor, mas nós que somos de base, né, geralmente no final do ano, até pelo fato da escola, né? O período realmente dos jovens ficarem com os pais, né? Então, a gente vai sofrer muito com isso. A parte tática, eu acredito muito que a parte técnica e tática, ela já consegue, até pelo fato de não ser um longo prazo que eles estão parados, dependendo de quem voltou ou não, mas conseguem ainda voltar com uma certa facilidade em comparação à capacidade física deles, né? Que realmente a gente sabe que para o menino ficar mais forte é um trabalho. Por exemplo, 1 quilo de força é muito tempo para conseguir. Imagina perdendo, né? Então, ou seja, realmente vai ser trabalhoso aí para retomar. Mas também para a gente que trabalha nisso, para nós é gostoso porque é um desafio, né? E tudo que é desafio para nós é gostoso, tem que estudar, tem que pensar, tem que estruturar.
E assim a gente vai tocando o barco, né? Assim que eu acredito, assim como você lá também, né? Não tem vamos dizer, essa preocupação. Vocês, na verdade, têm a preocupação geral, né? Que é não só a preparação física, mas também técnica, tática, que é toda voltada para você e para o Will, né? Sim, sim. E eu acho que nessa parte, para nós, o mais complicado é essa parte de estar trabalhando com a base, né? Porque o jovem, ele tem uma demora maior para assimilar certas informações, né? E quando você pausa essa assimilação, esse trabalho psicológico, você trava ele, porque ele rapidamente ele perde o foco, né? Então, isso é claro que é diferente não é bem relativo. Tem muitos atletas de base que eles conseguem captar a informação no estalar de dedos, mas a grande maioria consegue sair do foco rapidamente, tanto dentro do treino, você imagina fora de treinamento, né? Referente à nossa escolinha, tanto eu como o Will, a gente conversa com os alunos frequente. E a primeira pergunta deles, professor, quando volta os treinos? Mas aí eu pergunto para ele, eu já perguntei para eles, né? Essa vontade de voltar para os treinos é jogar bola, como eles falam, ou é realmente treinar? Então, para eles ainda, eles têm como uma brincadeira. É um pouquinho diferente do alto rendimento. Já aproveitando, você colocou como provavelmente, né, pelo que a gente acompanha, o mês que vem nós estamos retomando, né, principalmente vocês de alto rendimento. Nessa volta, né, voltou o mês que vem, vocês começaram todo esse trabalho, todo esse processo que precisa recapitular tudo, reconsiderar tudo, refazer o atleta. Tendo uma pausa novamente, quebra o trabalho de vocês? Vocês já entram com força total ou vocês começam gradativamente até ter certeza que vai ter sequência? Então, como eu disse, depende do caso. No nosso caso, a nossa perca ela não foi tão grande porque os meninos eles estão se condicionando no alojamento, né? Então, ou seja, eles não estão parados. Então, a gente não vai estar começando do zero, como é a maioria dos casos, que é assim como você, né? O seu caso é recomeçar do zero. Então, o nosso não está partindo do zero. Eu realmente vou ter que fazer uma avaliação novamente com eles, né? Mas acredito muito que eles não tiveram perdas drásticas, entendeu? Então, é algo que dá para, então, a gente... Lógico que a gente tem a perca é natural, não tem como. A gente não está no espaço realmente físico necessário, né? No espaço pequeno, é totalmente adaptado, mas que, das principais perdas, a gente teve as menores. Então, a gente consegue realmente retomar um trabalho, né, voltando para o campo, que as perdas, elas são significativas, mas também não tanto quanto a maioria dos outros times. Acredito que, por exemplo, a gente está na Liga Campineira e na Copa Paulista. Então, acredito muito que os outros times eles vão sofrer uma perda muito maior que a nossa. Até pelo fato de muitos ainda não ter uma estrutura, ainda como a gente tem de treinar todos os dias e ter todo o acompanhamento para isso e tal. Então, os atletas acredito que vão sofrer uma consequência ainda maior. Então, a gente tem uma certa vantagem aí, tanto da parte física como técnica, e sobressair sobre esses outros times. Diferente que é o caso de vocês, né? Que já tem que retomar, realmente avaliar tudo como realmente eles estão voltando, né? Sim, sim. De certa forma é complicado para os dois lados, né? Sim. E eu queria aproveitar também, sabendo, né, um pouquinho do seu histórico, você trabalhou com atletismo, né? Você fez um trabalho bacana na Prefeitura de Jundiaí com atletismo. Você consegue imaginar o seu trabalho no atletismo com essa pandemia, como seria? Que aí já sai do coletivo, vai um pouquinho para o individual, né? Sim, então, na verdade, trabalhei 2 anos lá, né? Eu ainda acompanho, ainda estou junto com eles, assim, né? Não fisicamente, porque até agora eles estão mais, para você ter ideia, está mais de 1 ano realmente parado, literalmente parado. Não voltou, porque a prefeitura é mais burocrático e Jundiaí é bem burocrático e os casos são altos lá, né?
E então, até agora não voltou, mas eu tô sempre por dentro, tô nos grupos ainda e tal. Então, realmente, pro atletismo, o que acontece? O atletismo é um esporte, vamos colocar assim, acho que de todos, ele é o mais complexo. Por quê? A diferença dele para os outros é que você lidar ao mesmo tempo com 3 tipos de atletas. Ou seja, você tem que trabalhar atletas de explosão, de força, que são os casos dos levantamentos, né? Os arremessos arremessos e lançamento. O caso dos corredores, que são 100 metros, 200 metros, 400 metros, com barreira, sem barreira, e os fundistas, né? E saltadores. Então, ou seja, é uma mescla muito grande, que no caso da prefeitura, é diferente, vamos dizer, de Sorocaba, onde eu estou falando cidades que eu sei, tá? Não sei as outras, mas Sorocaba, que eu sei, Santana do Parnaíba, existem técnicos, treinadores, para cada modalidade. Então, ele já tem um perfil, um técnico para aquele perfil. No caso da prefeitura, não. Então, que é o Robson Mian, que é o treinador, ele cuida de tudo sozinho, no caso eu era estagiário dele, né? Então, ou seja, você imagina para ele montar, ele tem que montar uma periodização para cada tipo de modalidade. Cara, é uma loucura. E para você cuidar, imagina todo mundo treinando ao mesmo tempo. Tem um ali, tá um lançando de um lado, outro fazendo lançamento de martelo na gaiola, outro correndo 100 aqui, outro fazendo 10 mil aqui. Tipo assim, é muito complexo. Então, para ele, o trabalho, enquanto para a gente está falando assim, nossa, vai ser difícil, pode ter certeza que para ele vai ser muito mais. Imagina, aí eu coloco assim, que eu não posso dizer de todas as prefeituras, mas a grande maioria é onde forma o verdadeiro profissional mesmo. Porque o cara passa por desafios complexos praticamente todos os dias, e ele se sobressai, a grande maioria se sobressai. Que é da onde saem os grandes profissionais aí, gabaritados mesmo, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, Pedro. Ó, tá com a gente a Flávia, Virgílio Oliveira, Pedro Binha, a Lili, João Daziger e esse aqui, o Uro Lucas. Um abraço para quem está acompanhando a gente aí, pessoal. Algum conhecido seu? Ah, deve ser. Ainda vai. Se não for também, leva um abraço para a Maneira, né? Tem bastante gente acompanhando. Estou vendo se tem alguma pergunta, ainda não tem nenhuma pergunta, mas já já eles começam a perguntar bastante aí. Bom, dos esportes, falando um pouquinho ainda do esporte coletivo do futebol, para encerrar essa parte, você tem algum caso, como que eu posso falar, inusitado que aconteceu, assim, durante a volta, algo para se destacar, ou tudo ocorreu da forma que você esperava? Então, na verdade, eu acho que nem eu falei para você no começo, né? Eu acho que não tem muita novidade, assim, não foi nada fora do previsto, né? A gente sabia que ia ter, realmente, os meninos voltam de uma certa maneira mais preguiçosos, né? Voltam acima do peso, mas é algo que nem eu falei, já é esperado, né? Então, assim, não fui surpreendido em nenhum momento, né, pelas condições dos atletas. Mas nós vemos que, principalmente no profissional, né, porque o profissional ele já é um nível ainda acima ainda, né, e a gente vê alguns exemplos aí de jogadores que estão, na verdade, assim, o número de lesões, eu estava vendo um estudo que o número de lesões desde a pandemia para cá, ela duplicou. Né? E a gente vê realmente, né, o esforço e a quantidade de jogos excessiva que eles têm que fazer tem feito com que essas lesões elas agravem. Então, esse cuidado, né, nos treinamentos, ele tem que ser muito bem observado. E é uma coisa, então, que nós, né, como treinadores, nós temos que ficar, né, o tempo inteiro observando, tendo um feedback dos alunos, né, todo tempo perguntando, fazendo uma pesquisinha, e aí, como é que tá? Né, tá com alguma dor? Né, enfim, para exatamente saber equalizar a intensidade do treino ou o volume do treino, para que eles puderem chegar nos jogos e não terem nenhum tipo de lesão.
E sabe o que eu acho engraçado? Eu ia falar cômico, mas aí eu acabei falando engraçado mesmo. É essa parte de cobrança, né? Porque no caso do Wolves aí em Campo Limpo, é base, né? Categoria de base até 20 anos. Então ainda não, eles não enxergam essa cobrança. Mas aqui no Brasil, a cultura que se adquiriu é de cobrança total, né? A gente vê clubes aí que em um mês jogou 10, 12 vezes e ninguém olha essa parte física dos atletas. A Sim, crítica é monstruosa, tanto da mídia como da torcida em si, né? Para você ver quis dizer assim, a falta de, vamos colocar como a falta de preparo do brasileiro para esses pontos, principalmente olhar um pouquinho as dificuldades que não é só eu que estou em casa, você que está em casa, né, que tem essa dificuldade. Imagina o cara ser cobrado porque ele não atingiu o objetivo, mas ninguém olha onde ele estava treinando, ou qual a alimentação dele durante a pandemia, ou se alguém acompanhou, né? Ou até mesmo, como você falou, a parte de lesão, é devido a, eu acredito, né? Não entendo muito essa parte, mas acredito que seja essa inconstância, né? De treina, para, vão para o jogo, para, aí volta para o treino e para, aí acaba tendo essa invariabilidade aí, acho que não sei se é essa a palavra, mas mesmo assim a cultura no Brasil é pauleira. Ainda mais futebol, né? É só pauleira. A gente vê clubes aí que jogou muito, tem o Flamengo, o próprio Palmeiras, né, que jogou bastante e é cobrado, cobrado, cobrado e cobrado. Bom, você quer colocar mais alguma coisa? não, tranquilo. Tudo de boa? Bom, então a gente fala agora um pouquinho sobre os exercícios em casa, né? Vamos falar um pouquinho sobre os exercícios em casa. Você tem alguma recomendação específica? Você trabalha em academia, está trabalhando com personal, fora a preparação física que você faz lá no futebol? Eu trabalho na academia. Personal não dá tempo, né? Senão eu não consigo nem dormir, né? Mas trabalho na academia também à noite, né? Mas é o seguinte, na verdade, o que eu vejo muito acontecendo, né? É a intenção da galera aí, né? Da rapaziada que a gente conhece, das meninas aí, que é uma intenção boa de se exercitar, né? Então a gente vê, pô, legal pra caramba, ter esse, né, cara, conseguir desenvolver essa responsabilidade, que é uma responsabilidade, principalmente pela pandemia, né? A gente já teve vários estudos aí comprovados que a atividade física, ela ajuda muito na imunidade e combate o coronavírus, né? Só que o que acontece é que a gente vê muito treino errado, né? Galera, assim, até, mas não pelo fato de elas terem obrigações de saber, né? Pelo fato de não saberem intensidade, volume e não saberem sobre o tipo do que elas estão fazendo, o que elas estão exercitando. Às vezes eu acabo vendo ali muito exercício errado que pode cravar em lesões futuramente. Só que é chato, né? A gente ficar chamando, ficar falando, ficar corrigindo, a pessoa tá mal empolgada e tal. O que eu indico, né, é essa galera que está motivada e importante mesmo, está super motivada para isso, é procurar a recomendação de um profissional de educação física, né? Independente, né? Que nem eu mesmo, pode perguntar, não cobro nada para falar, para explicar, né? Porque realmente isso daí é uma coisa que muita gente não leva a sério. E a gente, né, como estudante disso, a gente sabe que principalmente a coluna, né? A coluna é a primeira a ir pro saco. E não é agora, com 20, 30 anos, né? Ela Não. começa ali a partir dos 40, 50, que ela começa, né, começa a começa a gritar, né? Ela começa a falar assim, olha tudo que você fez, ó. Então, o que eu indico é a galera realmente, né? Não presta muita atenção, não fica pegando esse treino de internet, né? Procura, se conhece algum professor, algum profissional de educação física, né? Pede indicação, pede orientação, né, de treino, de como executar. E aí sim, meu, coloca toda essa motivação aí, né? Por exemplo, a caminhada, ótimo, né? Porque a caminhada, né, todo mundo sabe andar, né? Então a caminhada ela é muito bem-vinda, né? A caminhada, tudo isso daí é mundial, todo mundo sabe. A caminhada, um pouquinho de corrida. Lógico que com os devidos cuidados, a gente sabe aí que não é fácil correr de máscara, né? Mas hoje é a nossa realidade, né?
Então, a caminhada, bicicleta, tudo isso daí que foi aeróbio, esses exercícios aeróbios, né, eles são muito bem-vindos, principalmente pelo fato do Covid ser uma doença que agrava no sistema cardiovascular e cardiorrespiratório. Então, os exercícios também, anaeróbio, eu vejo muita gente fazendo funcional, isso é muito importante também, né? O funcionalzinho, cara, é o que acho que vem mais a calhar, porque ele trabalha tantas vias aeróbias quanto anaeróbias, né? Então ele consegue pegar, ele fortalecer as musculaturas e também ao mesmo tempo trabalhar o coração, né? Mas é que nem eu digo, sempre com orientação, né? Você tem um pezinho na sua casa, você tem um colchonetezinho, ótimo, mas procura orientação para fazer os exercícios, né? Não faz agachamento de qualquer jeito. Né? As pessoas acham que é só agachar e não é tão simples assim. Né? A gente sabe muito bem, existe toda uma biomecânica ali, principalmente para não acontecer uma sobrecarga no joelho, né? Aonde mais para frente pode acontecer várias patologias, né? Então, principalmente a condromalácia. Então, ou seja, a indicação que eu deixo é essa, né? Busque um profissional, né? Amigo, né? Que conheça, porque assim, é lógico, quem tem condição vai atrás de um personal. Hoje tem essa facilidade, né? De ter um personal aí virtual, digital. Mas quem não tem essa capacidade, é algum amigo, alguém que conheça, né? E que eu falei, eu estou à disposição para quem precisar de orientação, né? Passar alguma sobre dúvidas de posicionamento, de postura, né? Estamos aqui. Assim como você também que trabalha com isso, né? Que trabalha com funcional, né? Você tem muito aí a dizer também sobre isso daí, né? Não, sim. Ontem, só para a gente aproveitar esse gancho aí, você falou de lesão, principalmente coluna e joelho, né? São as duas estruturas básicas do corpo mesmo, é onde vai gritar mesmo quando mais para frente. E ontem eu estava, como sempre, olhando os status do WhatsApp, né? E uma conhecida minha treinando em casa, e ela tirou foto, falou: o bom de treinar em casa é que eu consigo treinar com pijama. Ela tirou foto do pijama, calça, camisa de manga comprida normal, treinando. Aí eu mandei para ela na hora, falei: você tá de pijama, mas não tá de chinelo, né? Foi batata. Ela mandou a foto, ela tava de sandália, né? Ou seja, treinando, ainda falou para mim: não, professor, eu tô treinando superior. Eu falei: meu, mas o risco de você tropeçar, se machucar, ainda mais sozinho em casa, né? Eu costumo falar muito para os alunos, para os meus alunos, falar: vai treinar em casa? Ok. Pega o celular, manda mensagem para alguém que você conversa todo dia, fala: caso eu demorar, ou sei lá, acontecer alguma coisa, corre aqui em casa. Porque a gente não sabe o que pode acontecer, né? Muitos não carrega, mas você está treinando, tropeça, bate com cabeça, torce o joelho, qualquer acidente que aconteça, cara, é muito arriscado treinar em casa. É o mais correto no momento. Sim, é o melhor agora. Mas como você perfeitamente colocou, busca o auxílio de um profissional. Porque só o vídeo no YouTube, só o vídeo no Facebook, às vezes, muitos desses YouTubers aí, ou do Facebook, não são profissionais de educação física. Eu tive uma experiência voltada a isso quando eu trabalhava em academia, que eu recebia por semana 6, 7 alunos novos. E quando chegava... Fala, galera, voltei aí. Uma queda de sinal aqui. Deixa eu chamar nosso professor Pedro. Ao vivo tudo é mais divertido. Fala, teacher. Caiu, mas já consegui reconectar aqui. Eu mandei o convite para você de novo. Caramba, carimba. Esquecendo de alguma coisa. Estou enxergando direito. Só
só aguardando o professor Pedro retornar aí, galera. A gente continua o bate-papo. Desirê, boa noite, Desirê, tudo bem? Professor Tiago. E aí, Pedro? O que aconteceu que não quer ir? Mandei o convite. Essas internets aqui é terrível, viu? Faz parte, né? Faz parte. Desligou o roteador lá, sei lá o que aconteceu, acho que é queda de energia, desligou o roteador. Eu conectei do celular aqui, mas tranquilo. Eu ia até falar, cadê? Nossa, aqui sai, tá o Alexandro, se eu não me engano, falou que aqui, acho que é Alexandro. Alexandro Silva, inclusive o melhor professor da academia. Prestígio aí, ó. Você já sabe. Acho que ele não tá mais aí. Mas ele é menino bom de bola, goleiro. Ele joga no Corinthians, lá no Beach Soccer do Corinthians. Joga beach soccer? Joga Beach Soccer. Tá no Corinthians lá. Lateral esquerdo do Vai Quem Quer. Do time aqui de Campo Limpo da primeira divisão. Você quase não conhece jogador aí, né? Quase não conhece. Nossa, agora aqui eu tô tentando conectar nos dois de novo. Bom, a gente estava falando de academia, né? Falando da experiência que eu tive dos alunos que vinham com lesão, principalmente coluna e joelho. E, infelizmente, realidade, eu acho que não é só nenhum município, né? Muitos falaram da falta de atenção, o professor, quando ia pedir informação, ele cobrava, queria ser personal, mas isso aí é a minoria. Isso aí não vem ao caso agora. Mas como eu falei da conhecida que estava treinando em casa, de chinelinho. Eu falei, pelo amor de Deus, cara, quer treinar em casa? Ótimo, perfeito, treina, mas busca orientação. Fazer mais uma... Como é que chama? Merchandiser, é isso que tem que falar? É assim que fala? Merchandiser. Lembrando que essa live é oferecimento da Secretaria de Esporte aí de Franco da Rocha. Né? Toda semana nós temos lives voltadas para o treinamento em casa, inclusive, né? Onde os alunos podem acompanhar os exercícios com os professores e tirar suas dúvidas, mandar suas sugestões, suas críticas, compartilhar, ajuda a gente a compartilhar. A gente está atingindo um grande número de pessoas nessa pandemia, porque a gente imagina assim, se para o atleta de alto rendimento o sistema cardiorrespiratório é importantíssimo para ele, imagine para nós comuns, né? Não somos de alto rendimento, mas treinamos o básico do básico. Então, ajuda no geral, né? O Leandro Eugênio. E aí, professor, que dia que marca o culto para nós? Aí é com você. Acho que é o Léo, né? O Léo é de Franco, não é? É o Léo? Acho que acredito que seja. Leandro Eugênio. Eu acho que ele quis dizer o fute, né? Acredito que sim. Faz parte. Bom, dando continuidade, a gente falou dos exercícios em casa. Você quer colocar mais alguma coisa? Incrementar mais alguma informação? Não, acho que ficou... Então, na verdade, acho que não sei se todos que estão aí estavam naquela hora, né? Mas acho que realmente só realmente salientar sobre esse devido cuidado, né? Vocês que estão treinando em casa, realmente busquem a orientação de um profissional, né? E acredito que assim como o Anderson, também a gente fica à disposição para poder ajudar quem tem dúvida. E realmente a importância da atividade física nessa pandemia e na vida, né? A gente pode enumerar muitas coisas que trazem benefícios, né?
além de cuidar do coração, né? A estética, a saúde mental. Eu acho que a gente vai abordar um pouquinho sobre isso aí no próximo tema. Perfeito. Boa. Bom, aí a gente parte para a parte final, falar um pouquinho sobre alimentação e qualidade de vida, né? Até onde a alimentação ela é importante. Porque tem muita gente que quer treinar, tem disposição para treinar, mas a alimentação vem em segundo plano. E se a gente for seguir literatura aí, é o inverso, né? A gente tem que ter uma alimentação boa para ter um treinamento ótimo, né? Sim. Na verdade, nós somos o que nós comemos, né? Essa é a maior verdade que existe, né? Não tem como fugir dela, né? Então, ou seja, a partir do momento que a gente entender, né, que é uma situação um pouco delicada que envolve um monte de outros fatores, mas é que quando nós temos fome, né, na hora da fome, existem duas coisas que trabalham na gente, né? Existem nossas emoções na fome e existem as nossas necessidades na fome, né? E o que acontece? E geralmente a gente vai como? Né? Sempre na emoção, né? A emoção é o quê? A emoção, você quer comer o que é mais gostoso, né? A gente quer comer o que é saboroso, aquilo que vai sanar com as minhas emoções, né? Se eu tiver... Hoje que nós sofremos com esse mal de ansiedade, né? Pessoas muito depressivas, pessoas com síndromes do pânico, enfim, né? Com vários distúrbios que o mundo de hoje nos traz. O refúgio, um dos grandes refúgios é a comida, né? É a alimentação, é o chocolate, é as massas, né? São as massas. E só que a fome, ela não significa isso, né? A fome, na verdade, ela significa que nossos órgãos, nosso corpo, ele necessita de nutrientes necessários para que eles funcionem. Mas na hora que a gente come, a gente não pensa nisso, né? A gente só pensa que a gente quer comer o que é gostoso. Então, e com o tempo, e com o passar do tempo, nossos órgãos, eles vão sofrer na consequência disso, né? E aí a qualidade de vida, ela vai começando a diminuir. E nisso daí a gente começa a querer correr contra o tempo, fazendo dietas absurdas, fazendo várias coisas absurdas que eu vejo muita gente fazendo, querendo radicalizar. Só que é que nem eu falo, o que adianta você radicalizar por 1, 2, 3, 6 meses e a sua vida a partir daí? Né? Então a gente tem que, na verdade, reeducar, né? A palavra, né, é reeducar. A gente tem que começar a buscar um equilíbrio, né? Tanto na alimentação quanto também na saúde mental, né? A gente tem que buscar, por exemplo, o esporte, né? O Wallace, que estava aí, não sei se está aí ainda, né? Ele encontrou no kart, através do kart, um refúgio, né? Assim como nós do futebol encontramos nosso refúgio, né? Um momento de esquecer dos problemas e se divertir, né? E tirar um lazer. Mesma coisa ele no kart, né? Ele tira o lazer dele, que eu fui uma vez com ele aí. A gente foi tirar um coitado de mim, eu não tomei um pau pra eles aí. Sei lá. E ele lá disparado em primeiro lá. Acho que deu umas 2, 3 voltas em mim. Então, ou seja, é isso que a gente tem que buscar, né? Esse equilíbrio, fazer as coisas que nos trazem prazer, né? E automaticamente reflete no que a gente vai comer, porque aí a gente não vai com tanta ansiedade, a gente não vai mais com tanto essa euforia, né? De ficar dentro de casa o dia inteiro, ou ficar só nos problemas, aquele negócio dos problemas, a gente vai levar para a comida. É automático, né? É batata. Então, isso daí eu acho que essa alimentação, que nós não somos nutricionistas, nós não temos esse... a gente, até por ética, nós não podemos passar nenhum tipo de dieta. Mas, pelo menos, a pirâmide alimentar, que isso daí que todo mundo tem que saber, que são as frutas, né, que são a diminuição de açúcar, um pouco do açúcar, um pouco do doce, no caso, diminuir, não precisa parar, ninguém está falando para ninguém parar aqui, é saber dosar, né, e buscar um profissional, né, principalmente buscar um nutricionista aí para que é aqueles que conseguirem, né, tiver uma condição para buscar um nutricionista para procurar entender o que a individualidade biológica, ela conta. O meu travou, o dele travou. Voltou.
A individualidade biológica, ela conta muito nisso, porque, às vezes, o que eu preciso não é o que você precisa, né? Então, é muito importante a gente estar por dentro disso e que nem eu disse, né? Eu acho que ninguém precisa radicalizar, ninguém precisa cortar nada. Eu acho que é só saber dosar, aprender a dosar, aprender a equilibrar, né? A gente conseguir buscar uma das partes da qualidade de vida, né? Que é a parte física, que é tanto a atividade física junto à alimentação, né? Certo. Uma das coisas que eu vejo, principalmente em academia, quando eu trabalhava, quando chegava aquela pessoa que não tinha costume de treinar e ela queria começar a treinar, né? Não, professor, eu vou colocar no meu cronograma agora, todo dia eu vou acordar cedo, eu vou treinar, eu estou me alimentando certo, até falava que estava se alimentando. Eu tenho casos de aluna que começou a desmaiar porque não queria comer com medo de engordar. Só para você ver a situação. Entre o futebol, né, no caso do seu trabalho, e as pessoas que treinam no dia a dia, a suplementação, né, eu costumo dizer para os meus alunos seguir o nome, é suplemento. É quando os nutrientes do seu corpo não estão não estão de acordo com o que você necessita. Aí é onde você entra com a suplementação, né? E muitos acabam tomando antes. Nossa, é aquela bagunça em geral, né? Sim. No futebol usa bastante suplemento, né? Sim. No caso aí do alto rendimento. Sim, é que nem você falou, você colocou muito bem, né? Eu fui um que fez isso, né? Quando eu comecei a treinar, eu também já li na internet lá o que era bom né, e foi comprando whey, BCA, né, creatina, e a gente vai mandando, né? Isso daí é que eu falo, o menino, a menina, quando eles são jovens, são novos, eles vão mesmo, vão com a cabeça, né? Não tem muito conhecimento. Mas a partir do momento que você é um atleta, né? Aí você tem que entender que aquilo ali é a sua profissão, né? É algo que você está se dedicando porque é sua vida, né? Aí realmente existe um cuidado, né? Existe realmente um outro cuidado, né? Mas é que nem você falou, a suplementação, o próprio nome já diz, né? É para suprir, né? Ele vai suprir aquilo que você não consegue com a alimentação, né? E hoje o que a gente vê na verdade, a pessoa, ela né, que nem a gente falou, se esduela de comer coisa errada e achando que na suplementação ela vai conseguir alcançar o resultado, né? E na verdade é bem longe disso, né? Na verdade vai acontecer, ainda pode ser que tenha efeitos colaterais, né? Inclusive com o próprio um que a gente sabe que assim que é um dos grandes casos, né? Que é um dos grandes vilões, excesso de whey, né, excesso de proteína, que acaba danificando muito o sistema renal. E aí é onde acontecem muitos problemas, né? Principalmente com a falta geralmente a pessoa toma um monte de suplemento, não toma água, não toma, né, a devida quantidade que segundo o órgão mundial de saúde, que é de 2 a 3 litros por dia. Quando a gente fala de atleta, o atleta ele tem que consumir pelo menos 5 litros por dia, né? Porque ele perde muito líquido nos treinos e nos jogos, né? Eu vou citar um exemplo, o Hulk, né? É um novo aí que saiu nos jornais aí e tal, e foi um destaque, né? Que o Hulk, ele tem o metabolismo dele é tão acelerado que ele, em um jogo, ele chega a perder 5 quilos, né? E desses 5 quilos é muita água que sai junto. Nossa né? Senhora. Então, você imagina, você tem um atleta que perde 5 quilos em 90 minutos. Né? Então, assim, você tem que ter um trabalho diferenciado para esse atleta. Né? Você tem que já fazer principalmente o nutricionista, né? Ele tem que fazer um trabalho diferenciado com esse cara, porque ele precisa repor urgentemente essa perda que ele teve, porque vai abater diretamente na capacidade física dele, que no caso do destaque, no caso do Hulk, é a explosão que ele tem muscular, né? É a arrancada, é o controle corporal que ele tem sobre os outros jogadores, que ele consegue fazer o pivô. Enfim, então isso daí é necessário para ele, é a principal característica dele. Né? Então ele necessita recompor aquilo urgentemente.
Até porque os treinos dele são sempre em alta intensidade, que é o que ele vai se destacar, ele vai usar esse sempre a favor dele. Então, realmente, a suplementação, ela se faz necessária, né? É interessante no caso do Hulk, que ele tem muita massa muscular, né? E não é um jogador, velocista, né? Ele tem, como você colocou, o forte dele proteger bem e explosão, né? E mesmo assim, é onde entra aquela frasinha besta lá, né? A individualidade biológica, né? Aí já interfere bastante nele. Bom, nós estamos com o pessoal aqui, né? Deixa eu ver. Gabriel. O Gabriel e o Lê aí. Gabriel é show. O Gabriel falou que tá se alimentando bem. Gabriel, cadê o Gabriel? Nossa, esse celular também me ajuda muito, não. Agora tô comendo goiaba com doce. Faz bem? Nossa senhora, Gabriel do céu. Depende dessa goiaba aí, que doce é esse, né, Gabriel? Que você tá... Tá comendo Romeu e Julieta. O Iguinho tá com a gente, o WF, o Rodrigues, Leandro, professora Kemily, Denardi, Isaac, Leandro, Cajúcia, Pedro, professor Tiago, Desirê, ex-aluna também. Gabriel, o meu aluno aí, o Lucas Moreira também acabou de entrar. Gabriel, depende como que você está comendo essa goiaba com esse doce aí, né? Porque a própria fruta já tem, ó, o açúcar, às vezes o açúcar de determinada fruta, né? A glicose dele já é suficiente, mas as pessoas querem mais, quanto mais melhor, né? Tem jeito. O Gabriel vai acabar indo para educação física também, eu tô achando. Pelos papos dele aí, pelas conversas que ele tem, né? Ele só precisa parar de tirar o sarro do professor dele um pouquinho, mas tudo bem, faz parte. Né, seu Gabriel? O Rodrigo estava com a gente, lembra do Rodrigo, Pedro? Que era goleiro, virou zagueiro? O Rodrigo Neves, que saiu no jornal da Band lá, na Bahia, se eu não me engano. Saiu no jornal da Band, eu não tô sabendo. Ele estava na rodoviária e estavam fazendo uma entrevista e chamaram ele, perguntaram alguma coisa para ele ficou todo sem jeito lá. Historinhas das escolinhas aí, né? Aí, ó. Professores, tenho tirado o açúcar do meu cardápio. Então, Gabriel, na verdade você não precisa tirar, você tem que dosar, é diferente. É saber dosar, o segredo é saber dosar. Açúcar a gente precisa. A gente precisa formar o glicogênio. Sim. Principalmente quem é atleta, né? Que eu não sei se ainda está jogando bola, mas se estiver jogando, precisa. Eu acho que ele nem videogame está jogando mais, viu? E a outra coisa, aproveitando, né, sobre qualidade de vida, essa parte mental, né? A gente estava falando, né? De buscar os lazeres, buscar os prazeres, né? Vamos colocar assim, um dos hormônios que o chocolate, no caso o açúcar, né? Ele libera, a massa, na verdade, é a farinha, né? A farinha que libera é a endorfina, né? Ela libera endorfina, adrenalina, dopamina. E esses tipos de hormônios é o que a gente alcança, né, no exercício físico intenso ou volumoso, né? Então, ou seja, no começo, aí muitos falam, pô, a turma fala que é gostoso, mas caramba, não consigo sentir isso. Realmente, no começo demora esse processo, essa adaptação, né? Mas a partir do momento, quando a pessoa começa a encontrar a endorfina, ela começa a sentir e começa a liberar hormônio de prazer para ela. Ela vai começar a ter gosto, por isso que hoje, principalmente a média idade, está buscando a corrida de rua, né? Porque está encontrando na corrida de rua o prazer, né? A busca pela motivação, né? E realmente é isso, né? O que a gente fala, que nem no futebol, né? Para quem joga futebol, chega um momento que a gente, principalmente no campo, né? Que são 90 minutos,
chega um momento que a gente fica extasiado, né? A gente fica extasiado, não sente mais nem o corpo mais, né? Tipo, é a mesma coisa para quem está num treino muito intenso ou volumoso, né? Você chega um momento que você não sente mais o cansaço, você está indo no automático, porque ali os seus hormônios, eles já passaram em cima do seu cansaço, eles dominaram uma grande parte do cérebro ali, então você está indo por tudo para os hormônios, até o momento que chega a fadiga. A hora que chega a fadiga também já não tem o que fazer, né? Chegou a fadiga, o músculo pede para parar. Ou para ou sai de maca. Pode escolher, né? Bom, pessoal, agradeço a todos vocês, né? Lembrando... Sim, mas tem encontrado no açúcar das frutas. Mas eu tenho... Encontrado no açúcar das frutas. Mas, né, eu vou comer uma dúzia de banana, né? Vai tirar a cãibra. Meu, para a banana tirar a cãibra, você tem que comer umas 2 dúzias por período. Não é nem por dia, por período. E aí, né? Cãibra é um estudo que até hoje não se tem uma concretização de fato para definir o que é a cãibra, né? Então, as pessoas colocam muito... É mito, né? Isso aí da banana. Vou comer banana para poder evitar a cãibra, né? Principalmente você vê alguns, né, antes dos rachão aí, comendo bastante banana, que é para não ter cãibra. Começou o jogo, a primeira evidência, cãibra. Panturrilha, principalmente. Bem complicado, né? Bom, você quer colocar mais alguma coisa, Pedro? Quer falar mais algo? Mais alguma informação? Tranquilo. Então, vou agradecer você já de momento por essa participação, por essa força aí. E vou fazer um convite para você. Eu não sei se o professor Will tá aí, cara. Ele não apareceu. Eu mandei o convite para ele, mas ele não apareceu. Para semana que vem, a gente fazer um bate-papo sobre futebol mesmo, nós 3. Né? Eu monto certinho aqui, chamo vocês na hora. Eu vou só agendar o dia e o horário perfeito. A gente fazer um bate-papo sobre futebol mesmo. Vai falar um pouquinho de várzea, né? Contar as histórias de várzea aí. E mesmo as histórias de escolinha, que nós 3 tivemos o privilégio de trabalhar juntos. O que você acha? Não, legal, show de bola. Bora. Aí o Gabriel também participa aí, ó, como aluno. Gabriel, Leandro, tá aí, tá perguntando, e aí, de boa? Juan Cerqueira tá também com a gente. A galera tá bem incentivada. Gabriel, vamos ler mais, Gabriel, vamos estudar. Para com esse negócio de querer ir para a escola para comer merenda, né? E usa os professores que tem na escola, porque é tudo material de estudo. Aproveita, que em lugar nenhum você vai ter professor de graça. Depois para estar perguntando. Aproveita a escola, né? Pedro, mais uma vez, queria te agradecer por ter participado, né? Secretaria de Esporte, Franco da Rocha, junto com o professor Pedro Bernardes, agora pronunciei correto, preparador físico, né? Além de educador físico, ele é preparador físico do Wolves, Campo Limpo, equipe de formação de base, de alto rendimento, está disputando a Copa Paulista e a Liga Campineira. Acertei? Acho que não fui. Acompanho pelo Instagram e pelo Facebook bastante. Ela comenta às vezes as publicações do Fábio, né? O Fábio é sem comentários, todos lá, não tem nada que falar de nenhum. Espetáculo. Queria agradecer e fica o convite para a semana que vem a gente fazer esse bate-papo novamente, junto com o professor Will, e a gente falar um pouquinho de futebol de várzea. Quais as novidades? Se tem alguma novidade, se já tem algo previsto aí para estar retornando. Por aqui parece, eu não tenho informação concreta, mas parece que os caras estão voltando aos poucos. Mas aí a gente faz esse bate-papo aí. Beleza, fechou. Eu que agradeço o convite aí de você e da Secretaria de Esporte de Franco da Rocha. Então, galera, abraço para todos, fiquem com Deus. Até a próxima. O Diego acabou de entrar, Diego. Abraço. Falou! Pedrão, abraço, fica com Deus. Amém, também.